Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Clara e David Harris. Um caso que envolve mentiras e traição que culminou em tragédia. E como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Clara Soares Harris nasceu em 3 de fevereiro de 1958, na cidade de Bogotá, capital da Colômbia. Quando tinha apenas 6 anos, Clara perdeu seu pai e acabou sendo criada apenas pela sua mãe, uma costureira que trabalhava duro para conseguir manter a família. Antes de falecer, o pai de Clara insistiu para que a filha aprendesse inglês o quanto antes, pois ele acreditava que se ela soubesse inglês, um dia ela poderia ir para os Estados Unidos e ter uma vida melhor. Apesar de ser muito nova quando seu pai lhe disse essas coisas, Clara nunca se esqueceu disso, e depois que ele faleceu, ela levou o pedido dele como um dos seus principais objetivos de vida. Clara se tornou uma garota muito determinada e estudiosa, e sua mãe sempre a incentivava a correr atrás dos seus sonhos. Quando terminou o ensino médio, ela conseguiu entrar para a faculdade e se formou em odontologia pela Universidade de Bogotá. E ao se formar, ela participou de um programa de especialização que iria ocorrer nos Estados Unidos. Nesse programa, ela poderia escolher uma universidade americana para fazer a sua especialização e acabou escolhendo a Universidade de Houston, no estado do Texas. Lá, ela se encantou pela cidade e pelo estilo de vida norte-americano e resolveu fixar moradia no local. Clara era considerada uma jovem muito bonita e logo após finalizar sua especialização, ela foi aconselhada por amigos que havia feito no país a se inscrever em um concurso de Miss. Clara aceitou o conselho e conseguiu conquistar o primeiro lugar nesse concurso, sendo nomeada Miss Columbia de Houston. Em 1991, Clara realizou um sonho. Ela abriu seu próprio consultório de odontologia na cidade de Houston. Ao mesmo tempo que gerenciava seu consultório, ela também trabalhava como dentista em um outro consultório compartilhado. E foi nesse consultório compartilhado que ela conheceu David Harris, um homem de 34 anos na época, que também trabalhava no local e também já tinha sua própria clínica odontológica. David Harris era do Texas e também era formado em odontologia. Pouco tempo depois, os dois começaram a sair e rapidamente se apaixonaram. Além de gostarem muito um do outro, eles também tinham as mesmas metas de vida, e o relacionamento deles fluiu rápido. Foi então que no dia 14 de fevereiro de 1992, menos de um ano depois do primeiro encontro e dia em que é comemorado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, Clara e David se casaram. A cerimônia foi realizada em um grande hotel chamado Nassau Bay Hilton. David já havia sido casado anteriormente. Ele era divorciado faziam 2 anos e tinha uma filha de 5 anos chamada Lindsay, da qual Clara cuidava como se fosse sua própria filha. Mais tarde, o casal resolveu abrir uma franquia de odontologia juntos e o projeto deu muito certo. A vida financeira do casal ia muito bem e com isso eles conseguiram comprar uma casa no lago, carros caros e uma casa luxuosa em Friendswood, que fica no condado de Galveston, ainda no Texas. Friendswood é uma cidade que ficou conhecida por ser um lugar muito escolhido por milionários para viver e fica a cerca de 1 hora de Houston, onde o casal trabalhava. Clara, na época, inclusive realizou um sonho antigo de comprar uma Mercedes-Benz, um carro caro da qual ela tinha muito orgulho. É dito que ela tinha um bom relacionamento com Lindsay, a filha do primeiro casamento de David. A relação delas era como de mãe e filha, mas Clara queria ter seus próprios filhos. No entanto, ela estava tendo muita dificuldade. Após várias tentativas e tratamentos, em 1998, ela finalmente conseguiu engravidar e eles tiveram 2 filhos, os gêmeos Brian e Bradley Harris. Clara e David tinham um casamento aparentemente perfeito, mas devido à rotina puxada do casal, eles começaram a se distanciar aos poucos. Clara ficava até tarde no trabalho e geralmente, quando chegava em casa, ela tinha que cuidar dos filhos. E David também trabalhava até tarde. E quando ele chegava, na maioria das vezes, Clara já estava dormindo. Apesar de eles trabalharem juntos, era comum cada um ficar em seus próprios consultórios para facilitar a administração. Sendo assim, muitas vezes eles chegavam em casa em horários diferentes. Mas apesar de toda essa correria, eles tinham uma vida feliz. Porém, tudo isso mudaria em julho de 2002,
quando David contratou uma nova secretária para ajudar em seu consultório, uma mulher chamada Gail Bridges. Gail estava em processo de separação do seu marido e pouco tempo depois de conhecer David, os dois começaram um caso. Segundo relatos, David não fazia questão nenhuma de esconder o caso que estava tendo. Ele levava Gail a vários restaurantes caros, a presenteava e constantemente dava carona para ela, sem se importar se os dois seriam vistos juntos. Todos no consultório já haviam percebido a traição de David, até mesmo Lindsay, que morava com a mãe, mas passava os verões com Clara e seu pai. A garota, algumas vezes, ajudava o pai em seu consultório e em uma ocasião, ela chamou Gail para conversar, dizendo a ela que o seu pai era um homem casado e não estava gostando nada daquela situação. Algum tempo depois, uma das funcionárias de David, uma mulher chamada Diane, notou o comportamento inapropriado do casal de amantes no consultório e não se sentia confortável com aquilo, ainda mais porque ela também conhecia e gostava muito de Clara. Então, um certo dia, ela resolveu chamar Clara para conversar e contou tudo o que estava acontecendo para ela. Clara, muito chateada, chegou em casa e contou o que tinha descoberto para Lindsay, filha de David, pois as duas eram muito próximas e sempre contavam tudo uma para a outra. A garota disse que já desconfiava de tudo isso, mas que ainda não tinha certeza e que ficaria do lado dela para o que ela precisasse. Pouco tempo depois, Clara decidiu chamar David para conversar e falar para ele que sabia que ele estava tendo um caso. Durante a conversa, David confessou que a estava traindo. E logo uma discussão se deu início e eles começaram a brigar feio. As coisas saíram tanto do controle que Lindsay teve que intervir para acabar com a briga. Clara ficou muito abalada com toda a situação, mas como ela era muito apegada à família, ela decidiu que iria perdoar o marido e seguir em frente. No dia seguinte à briga, Clara disse para David que não teria mais como Gail continuar trabalhando para eles. David inicialmente não gostou dessa ideia da esposa, mas no final acabou aceitando, e então os dois foram até o consultório, e enquanto David esperava no carro, Clara entrou e demitiu Gail. Segundo relatos da própria Lindsay, Clara conversou com Gail e a demitiu de forma profissional, sem fazer qualquer menção a respeito do caso que ela estava tendo com David. No dia seguinte, Clara, um pouco mais calma, resolveu ter mais uma conversa com o marido, para saber o que ela poderia fazer para melhorar o relacionamento deles e o que ela poderia mudar em si mesma para que ela pudesse reconquistá-lo. Nesse momento, David, sem nenhum respeito pela sua esposa, começa a compará-la com Gail, dizendo para ela várias coisas absurdas. David disse que Gail era mais nova e mais bonita, mais delicada, enquanto que Clara parecia velha, estava fora de forma e falava muito alto. E mesmo ouvindo tudo isso, Clara anotou tudo em um pedaço de papel. Após essa conversa, Clara decide fazer algumas mudanças em sua vida. Ela até marca uma data para fazer uma cirurgia de lipoaspiração, só para agradar ao marido. Os dois pareciam estar tentando consertar o casamento, e segundo algumas fontes, David até chegou a dizer a um amigo próximo que ele e Clara iriam salvar o seu casamento. Algum tempo depois, David disse para sua esposa que queria levar Gail para um último jantar, para terminar as coisas de forma amigável com ela, pois segundo Gail, David a fez acreditar que o relacionamento dele com Clara era aberto. Clara concordou, mas desta vez quis se certificar de que o marido estava dizendo a verdade. Ela então secretamente contratou uma empresa chamada Blue Moon Investigações, uma agência de detetives particulares que foram incumbidos de seguir David e Gail pela cidade com a intenção de garantir que seu marido faria o que prometeu. Segundo as regras da agência de detetives, quando um cliente faz um pedido de investigação, eles preparam um relatório e enviam para o cliente no dia seguinte. No entanto, Clara estava muito ansiosa e decidiu passar em frente ao restaurante em que o marido disse que levaria Gail para conversar, mas os dois não estavam lá. Ela então ligou para a agência de detetives e perguntou se eles já tinham alguma notícia sobre o seu marido. O funcionário que atendeu disse para Clara que ela não precisava se preocupar, pois David não havia ido ao restaurante, mas os detetives ainda estavam na cola dele. Clara então pergunta onde o marido dela tinha ido, e sem querer, o funcionário diz que eles foram para um hotel, mas não mencionou o nome desse hotel. Clara, desesperada, chama Lindsay e vai atrás deles,
No caminho, ela liga para a babá de seus filhos e pede para que ela fique com eles mais tempo. E pede também que ela pegue todas as roupas do marido e as jogue no lixo. A mulher procura o marido e a amante de hotel em hotel por toda a cidade de Houston, até que por volta das 8h30 da noite, ela vê o carro de David e também o de Gale parado no estacionamento do Nassau Bay Hilton, o mesmo hotel em que Clara e David haviam se casado 10 anos antes. Clara ficou furiosa. Ela não pensou duas vezes e foi até o carro de Gale e riscou todo o carro da mulher, quebrou vidros, faróis e escreveu na lataria, com uma chave, a seguinte frase: destruidora de lares. Segundo relatos, após isso, Clara e Lindsay foram até o saguão do hotel, onde elas se depararam com David e Gale, de mãos dadas, saindo da área onde ficavam os quartos. Lindsay, muito transtornada, começou a gritar e xingar seu pai, dizendo que odiava muito. Clara, também muito transtornada, começa a gritar e diz para a mulher: "Você não presta, ele é meu marido." E depois disso, ela parte para cima de Gale. É dito que durante a briga, Clara chegou até a arrancar a camisa de Gale e a derrubou no chão. Ao perceberem a situação, a equipe do hotel acionou os seguranças do local para intervirem na confusão. Após os seguranças terem conseguido conter Clara, ela, juntamente com Lindsay, foram levadas para fora do saguão. As duas entraram na Mercedes-Benz de Clara e esperaram. Enquanto isso, David levantou Gale e a levou de mãos dadas até o seu carro no estacionamento. Quando Clara viu David sair do prédio, tomada pela raiva, ela acelerou seu carro e ficou girando em círculos no estacionamento até atingi-lo com o carro. Lindsay, quando percebe que ela acerta o seu pai, grita desesperada pedindo para que Clara parasse. A garota até tenta sair do carro abrindo a porta, mas não consegue devido à velocidade do veículo. Clara a ignora e continua girando com o carro o acertando mais 2 vezes. De acordo com fontes, nesse momento, Lindsay desce correndo e chorando do carro e vai até o pai. E Clara também vai até o marido e o abraça, dizendo que sentia muito e que o amava. Uma ambulância foi chamada e chegou bem rápido ao local. David foi socorrido, mas devido aos graves ferimentos, ele faleceu a caminho do hospital. Gale também foi para o hospital na mesma ambulância que David, devido aos ferimentos causados pela briga. Clara foi detida no mesmo dia e seus filhos foram colocados aos cuidados de amigos da família. Inicialmente, o caso foi visto pelas autoridades como um acidente e foi estabelecida uma fiança no valor de $20 mil para Clara. Ela pagou essa fiança e passou a responder em liberdade. Porém, Lindsay, a filha de David e mais uma testemunha foram até a polícia dizendo que o que aconteceu não foi um acidente e que Clara havia feito aquilo de forma proposital. A partir disso, a polícia começou a investigar o caso como um possível crime. Durante esse período, Clara deu várias entrevistas para a TV explicando o seu lado, o que David tinha feito com ela e o que aconteceu naquela noite. Até mesmo os pais de David deram inúmeras entrevistas e ficaram do lado de Clara, dizendo que perdoavam ela, que foi um crime passional e entendiam que ela agiu tomada pelas emoções por causa das humilhações que seu filho a fez passar. Em janeiro de 2003, se deu início ao julgamento de Clara Harris. O detetive particular que Clara havia contratado estava lá no momento em que ela jogou o carro contra David. Ele ainda gravou tudo e o vídeo foi registrado como evidência para ser usado no tribunal. No entanto, esse vídeo só mostrava Clara circulando com o carro no estacionamento, e como não dava para ver David, a defesa argumentou que ela só o acertou uma vez e que não foi intencional. Durante o julgamento, o advogado de defesa de Clara, George Perham, pediu para que ela não falasse nada, por medo que ela incriminasse a si mesma. Apesar do conselho de seu advogado, Clara decidiu falar mesmo assim, e George ficou tão nervoso com isso que ele acabou desmaiando. O homem teve que ser hospitalizado, e por conta disso, o julgamento foi pausado e voltou algumas horas depois, quando George já havia se recuperado. George argumentou que o crime aconteceu momentos após a sua cliente ter ficado muito abalada por ter encontrado o marido e a amante no mesmo hotel onde ela havia se casado com ele. Segundo George, isso acabou criando uma gama de emoções na mulher que fez com que ela não pensasse de forma racional. Mesmo com George se desdobrando para argumentar na defesa de sua cliente, o depoimento de Lindsay teve mais peso no tribunal, já que ela estava dentro do veículo e presenciou tudo. De acordo com Lindsay, após o crime, ela foi para a casa do pai e encontrou as roupas dele no lixo. Ela então pegou todas de volta, colocou em sua cama
e dormiu por alguns dias em cima das roupas de seu pai, para sentir como se ele ainda estivesse por perto, mesmo depois dele ter partido. Após 3 semanas de deliberação, Clara Harris foi considerada culpada em 14 de fevereiro de 2003, data do seu aniversário de 11 anos de casamento e também Dia dos Namorados. Clara, com 45 anos na época, foi condenada a 20 anos de prisão e mais uma multa de $10 mil, o máximo permitido para crimes sob tais circunstâncias no Texas. Muito abalada, a mulher chegou a cair de sua cadeira no tribunal enquanto a sentença era lida. Ela continuava afirmando que não viu David enquanto rodava em círculos com o carro, mas não adiantou e ela foi mandada para a prisão de Mountain View, em Gainesville, no Texas. Na prisão, Clara era uma detenta exemplar e os seus filhos, Brian e Bradley Harris, a visitavam todos os meses. É dito que ela tem um bom relacionamento com os filhos e eles não guardam nenhum ressentimento de sua mãe. Na prisão de Mountain View, Clara teve que trabalhar e o seu ofício era converter livros escolares em braille para alunos cegos. Nos anos posteriores, a mulher fez 2 pedidos de liberdade condicional, um em abril de 2013 e o outro em setembro de 2016. Ambos foram negados. 2 anos depois, em 2018, Clara fez um novo pedido e desta vez foi aceito. Ela foi libertada no mesmo ano, mas permanecerá incondicional até fevereiro de 2023, ano em que cumpre por completo a sua sentença de 20 anos. Enquanto estiver incondicional, Clara terá que usar um equipamento de monitoramento, fazer testes regulares de entorpecentes e álcool e também só poderá sair do estado do Texas com a permissão das autoridades. Como perdeu o direito de exercer a profissão de dentista permanentemente, atualmente Clara trabalha com outra coisa na cidade onde mora, que fica localizada no condado de Galveston. O ex-sogro de Clara, pai de David, faleceu em 2017 e a sogra vive em um asilo. As duas ainda mantêm contato, mas somente por telefone, já que por conta da condicional, Clara é proibida de se aproximar dos familiares de David, principalmente de Lindsay, que decidiu se mudar do Texas após o ocorrido. Segundo informações que eu encontrei na internet, foi descoberto que Gail, a amante de David, estava em processo de separação do marido, um homem chamado Steve. Porém, os dois ainda moravam juntos e tinham 3 filhos. Inclusive, seu marido também havia contratado a mesma empresa de detetives particulares que Clara contratou para seguir Gail, pois ele estava desconfiado que ela estava o traindo com a sua melhor amiga, uma mulher chamada Julianne Knight, que também era casada e tinha um filho. De acordo com notícias, Steve e o marido de Julie, um homem chamado Chuck, estavam dividindo a conta da empresa de detetives particulares, pois Chuck, assim como Steve, também estava desconfiado da esposa. Os detetives, inclusive, já tinham seguido Gail em um outro dia e iam mandar o relatório para Steve, confirmando a suspeita dele. Quando o crime aconteceu, Gail realmente estava tendo um caso com a amiga, ao mesmo tempo em que estava tendo um caso com David. 5 dias após o crime, Steve entrou com um pedido de divórcio e um pedido para ficar com a guarda dos filhos. Muitas pessoas não condenam Clara pelo que ela fez, por conta da situação de constrangimento e humilhação a que ela foi submetida pelo marido. Mas essas pessoas também sabem que devido a alguns minutos de raiva da qual Clara se entregou e que culminou no crime, acabou lhe custando muito caro. Clara ficou presa por quase 20 anos e não pôde acompanhar o crescimento dos seus filhos. Ela também perdeu o amor de Lindsay, a quem tinha como uma filha, e se não bastasse isso, ela não poderá mais exercer a sua profissão de dentista, profissão essa que ela lutou muito para conquistar. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.